Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos paz, alegria, saúde, prosperidade, abundância. Que o Senhor tire do nosso caminho a maldade, a crítica, que o Senhor tire do nosso caminho o que é contrário, o que se opõe espiritualmente, e declaramos que a nossa vida está totalmente guardada por Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, nos conduza em sabedoria, com graça, no nome de Jesus, e queremos liberar palavras proféticas sobre a vida dos nossos filhos, para que eles venham viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Também liberamos palavras sobre o nosso futuro. O favor do Senhor, a glória de Deus, a nossa vida, nos abrirá caminhos, nos dará oportunidades, nos colocará nas mesas certas, nos colocará na direção certa. Nunca ficaremos perdidos, porque o Senhor fala. Amamos a voz de Deus. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, dá-nos sonhos proféticos, revela-nos o teu propósito. Nos dirija, Senhor, segundo a tua vontade. E também oramos para que a paz do Senhor governe o nosso coração, governe nossa família e tudo que estiver ligado a nós, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar junto com você aqui. Eu fiquei muito feliz hoje, recebi uma mensagem de uma pessoa que ela escreveu assim: eu vi que Deus usa você muito em cura divina. Pode orar para que eu seja curada? Se as pessoas não vissem que esse é o poder de Deus, se as pessoas não vissem a ação de Deus, isso não aconteceria. Jesus Cristo está vivo. É isso que eu quero falar para você aqui. Ele está vivo, coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé nele. Porque se Deus me usar para que você seja abençoado, saiba que o poder veio dele. Jesus Cristo está vivo, invoque o nome do Senhor, aonde você estiver. E a Bíblia diz que você será salvo, que você será tocado por Deus. Chame por Jesus, chame. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, nenhum de nós vai ao Pai, senão por Jesus. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Dulce, e ela escreveu assim: a paz. Faz 3 anos que sigo o Senhor no YouTube, através da minha cunhada Cida, que compartilhou as suas orações. Hoje venho contar o meu testemunho. Há 1 ano eu sentia muitas dores no joelho esquerdo. Não conseguia me mexer nem andar direito. Escutando a sua oração, o Senhor falou que Deus estava curando a pessoa com dores fortes no joelho esquerdo. E era exatamente o meu caso. Assim que o Senhor declarou a cura, na mesma hora minhas dores desapareceram e não sinto mais nada. Glória a Deus por esta cura na minha vida. Toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Sou grata a Deus por usar sua vida para trazer cura a nós. Deus abençoe e continue te usando grandemente. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória e todo o louvor. E você que está entrando aqui nessa oração, eu peço para você já deixar sua curtida. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos. Você vai ver que vai valer a pena. Hoje estamos oficialmente começando o nosso propósito, 14 dias, apresentando orações específicas para Deus. É por isso, da carta para Deus. Você pode baixar lá no meu site www.vinicius07.com.br, e se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Certo que nada vem impedir você de entrar de cabeça nesse propósito. Por 14 dias, nós vamos estar fazendo orações muito específicas para Deus. O que são orações específicas? Falar em detalhes para Deus. O que estamos passando, o que estamos buscando, aonde queremos chegar. Amém? É isso. Você vai fazer uma oração específica nesses 14 dias e veremos a glória de Deus. Amém? Muito bem. Compartilhe agora
com o máximo de gente que é conhecida sua. Eu creio que quando nós semeamos a palavra para outras pessoas, Deus nos abençoa. Então, se preocupe com alguém e mande essa oração para essa pessoa hoje. Em 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam outra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa orientação do apóstolo Paulo aqui está falando que tudo que nós fizermos na vida tem que estar em harmonia com os valores divinos. E eu quero trazer essa mensagem para você hoje. 5 chaves para você manter as suas ações ou o seu propósito alinhado com Deus. Essas 5 chaves vão fazer com que a sua prioridade esteja conectada ao propósito. E quando isso acontece, é muito poderoso. E a primeira chave que eu quero compartilhar com você é: reconheça que a erosão é gradual. Ou seja, tudo aqui nesse mundo está em constante degradação. Ou seja, Deus precisa colocar a mão para que você não perca aquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Não perdemos nosso foco de golpe, mas por pequenos desvios acumulados. A partir do momento que você se desvia de uma direção de Deus, você já está em perda. Quando você desobedece a Deus, você está em perda, mesmo que você não veja. Então, a única coisa que vai trazer sustento à nossa vida é se nos mantivermos numa palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai segurar as pontas na tua vida, trocando em miúdos. É a palavra de Deus que você caminha nela, que você anda com ela, na direção de Deus para a sua vida, que vai fazer com que tudo esteja seguro. Caso contrário, essa lei da erosão gradual, que é não só física, mas também é espiritual, ela pode tocar na sua vida. Nós só interrompemos isso quando ficamos conectados ao propósito divino. Totalmente conectados. Por isso que a nossa vida tem que estar bem alinhada com Deus. Quando você está alinhado com Deus, tudo está seguro. Quando você está alinhado com Deus, Ele está protegendo, Ele está guardando a tua entrada e a tua saída. É incrível como o poder sobrenatural de Deus trabalha para aqueles que permanecem na posição que Deus colocou eles. Não saia da posição. Não ande em desobediência. Não ande fora de uma direção, fora de uma palavra de Deus, porque o que vai manter a nossa vida é estar na direção. A segunda chave para manter as suas prioridades alinhadas é: pare de se comparar com os outros. A comparação é o ladrão da alegria e ela desordena rapidamente as nossas prioridades. Eu sempre digo que a pessoa que está focada no seu propósito, focada no que Deus tem para ela, ela não tem tempo para ficar olhando para a grama verde do vizinho. Ela tem tanto o que fazer e ela quer estar 100% ali, rendida naquele propósito, que ela não vai ficar se comparando aquele que está sendo abençoado, aquele que está dando certo, aquele que está ganhando muito dinheiro. Não. Não se compare com as pessoas. Não tente correr essa corrida, você vai sempre perder. Porque quando você se compara, você perde velocidade. Você perde promessas de Deus que estão na sua vida. Algumas pessoas querem viver os planos de Deus para a sua vida. Mas elas querem viver os planos de Deus e ao mesmo tempo estar cuidando da vida dos outros. Não é assim que a prosperidade te alcança. Não é assim que você agrada a Deus. Você tem que entender, existe alguém com você, que é o Espírito Santo. E quando você tem essa atitude de ficar se comparando aos outros, de ficar inclusive triste, porque outros estão sendo bem-sucedidos e você não, você
está desagradando a Deus e está perdendo ritmo, está perdendo aceleração na sua caminhada. A terceira coisa, mantenha seu primeiro amor. Quer estar alinhado com Deus? Então mantenha seu primeiro amor. Volte à paixão inicial em cada relacionamento importante com Deus, com a família e com um propósito. Tem gente que esqueceu que a família é importante. Tem gente que esqueceu que a sua esposa, o seu esposo, seus filhos são sua prioridade. E claro, Deus, Ele é a nossa primeira e principal prioridade. E quando nós ficamos envolvidos com as coisas aqui desse mundo, acabamos nos esquecendo de ter um tempo de entrega, um tempo de rendição, um tempo de proximidade com Deus. Eu ministrei ontem uma mensagem onde Moisés orou: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu me quebrantei tanto naquela mensagem porque nós precisamos estar próximos de Deus. Podemos estar numa igreja e estarmos longe. Podemos estar no ministério e estarmos longe. Podemos estar vivendo nas alturas aqui dessa terra e estar longe. Você não vai se sentir tão bem andando com pessoas prósperas, pessoas que estão vivendo uma vida abundante, se você estiver longe de Deus. Porque tudo perde o significado quando estamos longe de Deus. É somente Deus que pode colocar, sabe, o ritmo certo da vida em você. Quando você anda longe de Deus, você perde o compasso, você perde o ritmo, você desalinha no propósito. Por isso, mantenha o seu primeiro amor com Deus, com a família e, em terceiro, com o seu propósito. Você tem que amar o que você faz. Se você não amar o que você faz, os dias, em vez de serem leves, serão pesados e carregados. Sabe, Deus não se agrada quando a gente não gosta do trabalho da gente. Deus não se agrada quando a gente está infeliz com aquilo que está fazendo. Nós temos que aprender a ser gratos, a celebrar o que Deus, Ele quer para a nossa vida. Eu sei de uma coisa, que quando algo começa a me aborrecer, eu tenho que sair daquilo. Porque quando eu estou alinhado com propósito, eu estou bem, completamente feliz. Agora, a partir do momento que eu começo a dar mais do que eu deveria a uma coisa do que as coisas que são prioridade de Deus para a minha vida, eu começo já a ter os efeitos disso. E não apenas no meu espírito, mas no meu corpo, na minha alma. É terrível. Sabe, eu digo que eu sou muito abençoado por Deus, por ter um dom profético e por discernir as coisas de uma maneira tão clara, mas ao mesmo tempo, essa capacidade que Deus me deu de discernir as coisas me torna muitas vezes, eu posso dizer, sensível demais às coisas espirituais. E se eu não estiver bem alinhado com Deus, isso me afeta. É por isso que os dons de Deus e até mesmo o ministério profético, você só vai conseguir conduzi-los na sua vida se você tiver muito tempo com Deus. Muito tempo com Deus. É por isso que eu tenho feito uma limpa na minha agenda com coisas sem propósito. Toda semana, alguém quer tomar um cafezinho comigo. Toda semana, alguém quer tomar um cafezinho, alguém quer conversar comigo. Toda semana. Só que se eu atender todo mundo, eu não tenho tempo para ficar com Deus. Então eu tenho que atender alguns numa semana, outros na outra semana e assim por diante. Caso contrário, eu vou perder o meu foco. A quarta coisa é entenda o impacto. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto encontra o seu devido lugar. Olha que tremendo isso.
Então, o impacto de eu estar fazendo a vontade de Deus, de eu estar alinhado com um propósito, vai fazer as coisas irem para o lugar na minha vida. Porque como o ser humano, ele é influenciável. É fácil você sair da direção de Deus. É fácil. É fácil você comprar algo que não faz parte do seu propósito. É fácil você fazer uma mudança na sua vida que vai impactar no seu propósito. Então, eu creio que o impacto de nós estarmos alinhados ao propósito de Deus na nossa vida vai colocar tudo no seu devido lugar. Então, toda desordem, toda bagunça, tudo isso termina quando você está alinhado com Deus. Tua vida financeira está bagunçada. Teus negócios estão bagunçados, porque talvez você não esteja alinhado ao propósito de Deus na tua vida. E um detalhe, tem situações que a gente fica empurrando na nossa vida e isso fica contaminando o nosso coração. Então, busque um alinhamento ao propósito de Deus, à vontade de Deus, para que a sua vida não seja consumida por esses ressentimentos, por essa bagunça emocional dentro de você. E a quinta coisa, e aqui eu encerro, se você quer ter um alinhamento ao seu propósito, vigie o que você pensa. Você só controla as suas decisões, não os resultados, jamais. Viva pelo importante e não pelo urgente. E assim você vai estar alinhado ao que Deus tem para a sua vida. Então, pare um pouco de se preocupar. Pare um pouco de ficar ansioso. Pare um pouco de pensar demais. Faça o que você tem que fazer, decida certo. E os resultados Deus trará para a sua vida. Sabe, nós pensamos que temos que controlar as decisões e os resultados. Não, você só tem que controlar as decisões. Porque os resultados quem controla é Deus na sua vida. Então controle as decisões, não os resultados. Porque os resultados têm que vir da maneira de Deus para a nossa vida. Amém? Então, o que você tem que fazer é decidir certo. Se decidir certo, vai ter os resultados certos na sua vida. Eu deixo essa palavra, essa instrução ao teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? E você que entrou agora nessa live, você pode ir lá no meu site e baixar gratuitamente essa carta para Deus, onde você vai fazer uma oração específica. Senhor, eu quero uma porta de emprego, ganhando tantos R$1.000, próximo da minha casa, ou em tal lugar, eu quero trabalhar naquela empresa, te dou glória, Senhor, e depois você vai para o segundo pedido, e tudo você vai fazendo de forma específica. Senhor, te apresento meu filho, daí você coloca o nome dele, meu filho Enzo, coloco meu filho diante de ti, peço que o Senhor o proteja, o livre do mal, tira as amizades, tira essa rebeldia que ele está, você vai especificar. É o poder das orações específicas. Eu recebi de Deus uma ordem e o Senhor me disse assim, ensina meu povo a fazer orações específicas. Ensina meu povo a fazer orações específicas. E se você não conseguir baixar essa carta do meu site, pega uma folha em branco aí e faz a tua carta, tá? Mas não fica sem apresentar diante de Deus. Por 14 dias eu estarei apresentando. Então, quando acabar essa oração, se você não tem uma carta, pega aí uma folha em branco, faz esse propósito, 14 dias, entra de cabeça, você vai ver os resultados em nome de Jesus na sua vida. Amém? Quero pedir também que você compartilhe agora essa oração com grupos, com amigos, nas tuas redes sociais. Você que tem um canal no YouTube, que é relevante no YouTube, compartilha com a tua comunidade esse vídeo, vai abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Também quero falar rapidamente dos meus livros, o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. As pessoas pensam que eu só tenho esses livros aqui, mas na verdade, esse aqui é o meu 18º livro e esse aqui é o meu 19º livro. Eu tenho outros livros que vão te abençoar, tá tudo lá no meu site. Esses dois aqui é um devocional. E por que eu falo tanto deles? Porque são direções para o dia a dia. De repente você vai, ter um dia cheio de compromissos. Antes de sair de casa, você lê um devocional. Você pode sair ali, às vezes, com uma palavra de Deus para a tua vida, uma direção de Deus, um conselho de Deus, que durante o dia você vai precisar daquilo.
Então, os devocionais vêm para enriquecer o teu dia a dia. Amém? Esse é o Devocional 1 e esse é o Devocional 2. E olha só, olha que tremendo esse livro aqui por dentro. Aqui é o versículo bíblico, né? Aqui a oração que eu faço, cada página tem uma oração minha. Aqui as direções para o teu dia, direções para a tua vida. E aqui você vai escrever a sua própria oração a punho, tá? Então esses dois livros aqui vão te abençoar muito. Você pode adquirir lá no nosso site, em nome de Jesus Cristo. Agora, deixa eu declarar o Salmo 91. Quero também pedir a sua oração, ore por mim. Nós temos programas de televisão de segunda a sexta-feira. Programas estes que têm abençoado a vida de milhões de pessoas. Vidas estão sendo abençoadas, vidas estão sendo salvas. E eu peço a sua oração. Amém? Estamos em rede nacional na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do laço de Satanás. E que todo tipo de amarra do inimigo contra a nossa vida e nossa família cesse completamente. Apresento diante de Ti, Senhor, a carta. E esta carta representa todas as cartas que estão sendo colocadas agora em oração. Eu concordo em fé, Pai, que tudo aquilo que é segundo a Tua vontade vai se cumprir. Toca na família, toca no casamento, toca nos filhos, toca nas relações interpessoais que essa pessoa tem. Abençoe seus negócios, seus projetos, seus sonhos, os livramentos que estão sendo pedidos nas cartas, a transformação, a salvação, a restauração, Pai, até mesmo da relação de pais e filhos e pais, de marido e mulher, e tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, toda a perseguição que ela tem enfrentado, toda a dor que tem se levantado na vida dela, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor dê vitória agora. Apresentamos diante de Ti, Pai, cada oração, cada carta para Deus, colocamos diante de Ti, como está escrito na Tua palavra, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. No nome de Jesus, liberamos uma palavra profética, viveremos os milagres, viveremos as promessas e viveremos respostas de Deus aqui nessa campanha. No nome de Jesus, cremos que esse propósito, o Senhor está aqui. Senhor, Espírito Santo, nós te convidamos, esteja aqui conosco, nos fortalecendo, nos capacitando, nos dando ânimo novo e nos levando, Senhor, a novos níveis. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Tua graça e Teu favor. Amém e amém. Deus te abençoe, que o Senhor te restaure completamente, que toda insônia vá embora, que toda perturbação vá embora, que você possa dormir como um bebê, em nome de Jesus. Pessoas que têm insônia, pessoas que não conseguem dormir bem à noite, eu libero essa palavra do Salmos 4. Deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Deus te abençoe, Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais. Proteja. Até mais. Proteja. Até mais. Proteja. Boa noite!
que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, no nome de Jesus. O Senhor dará toda providência, o Senhor abrirá portas, nos conectará às pessoas certas e também nos livrará do mal. E também te pedimos, ó Deus, que uma graça do Senhor esteja sobre nós, para que possamos andar com sabedoria, para que possamos fazer as coisas em menos tempo. E oramos, Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor traga livramento no nosso caminho de toda armadilha, de toda pessoa má, de todo tipo de influência que possa, Senhor, de alguma maneira abortar o Teu propósito, o Teu plano em nossa vida. Senhor, traga livramento à nossa causa, traga livramento à nossa família, Pai, no nome de Jesus. E te pedimos, conduza-nos, Pai, com Teu poder, que o Teu poder esteja na nossa vida e que aquilo, Senhor, que temos trabalhado, aquilo que temos, meu Deus, tentado, que o Senhor possa nos ajudar, nos capacitar, nos habilitar, Pai, porque temos nossas limitações e pedimos Tua força, pedimos que o Senhor nos abençoe, a cada pessoa, Pai, inclusive aqueles que estão já sem gás, Pai. Está chegando o final do ano e essa pessoa está sem gás, Pai, está sem novas ideias, não está conseguindo, Senhor, lidar com tudo aquilo que precisa lidar antes de encerrar esse ano. Eu te peço, ajude-o, Pai. Ajude-a, Pai, em nome de Jesus, dá força a Teus filhos, dá força a nós, Pai, precisamos da Tua força. E também eu oro, Pai, para que todos que estão aqui nessa oração tenham uma experiência com Jesus Cristo, todos, Pai, e que o Senhor possa abrir os ouvidos dos Teus filhos para receber da Tua direção, para ser guiado por Ti, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você e poder compartilhar uma palavra de Deus que vai te abençoar, que vai abençoar a tua casa e a tua família. E eu quero começar com um testemunho para a glória de Deus. E hoje, pela manhã, na oração da manhã, Deus me deu uma direção de nós apresentarmos três necessidades que nós temos até o fim desse ano para resolver ou para que tenha uma intervenção de Deus também por 3 dias. Eu convido você a me acompanhar nesse final de semana, orando comigo às 6 da manhã, às 18 horas, sem quebrar, e apresentando os 3 pedidos a Deus, de coisas que você tem que resolver antes do ano acabar. Se você quer entrar nesse propósito, escreve aí agora, eu quero, e nos acompanhe nesse final de semana, sem quebrar, 6 da manhã e 18 horas. Vamos fazer um propósito, buscando a Deus a intervenção, a solução, que Deus coloque a mão, nos dê sabedoria, nos dê graça, coloque alguém para nos ajudar nisso. Enfim, eu creio que tudo é possível quando nós nos conectamos a Jesus, quando oramos, porque a oração, ela pode movimentar grandes coisas. É nisso que eu acredito. Amém? E Deus vai fazer coisas muito grandes aí na tua vida. Eu profetizo e declaro, porque sei o Deus que eu tenho crido. Amém? A Delmira mandou um testemunho para nós e ela escreveu assim: graça e paz. Eu quero compartilhar o meu testemunho. Foi através de um compartilhamento, olha só a importância de compartilhar, que recebi a oração do Senhor. E ao pegar firme nas orações, eu já recebi muitas bênçãos. Desde 2018, eu sofria com uma bactéria que me causava infecções e era resistente aos antibióticos. Mas, mantendo-me firme nas orações todos os dias, às 6 e às 18, sempre pedi que o Senhor Jesus Cristo me curasse. Um dia, o Senhor profetizou a cura de toda infecção urinária e de toda bactéria, e eu tomei posse dessa palavra. Ontem o médico confirmou que estou curada e meu antibiograma deu negativo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estou curada. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é fiel, Ele cura, Ele opera milagres. Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo pode, Ele pode e nós confiamos nele, cremos nele. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, como ouvir Deus falar. Essa palavra queimou no meu coração hoje, porque as pessoas têm muita dúvida. Será que foi Deus que falou comigo? Será que não é coisa da minha cabeça? Em João 10, 27, a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Quem segue a direção de Deus, com certeza é abençoado. A Bíblia diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Nós que seguimos Jesus, nós temos que conhecer a voz dele. Nós temos que discernir. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso é bom, isso não é bom. Essa pessoa está sendo usada por Deus. Essa pessoa não está sendo usada por Deus. Essa pessoa foi enviada pelo mal para me atrapalhar. Então, eu vou me afastar dela, porque não está fazendo bem para mim. A capacidade de discernimento espiritual vai ajudar você a ter livramentos, vai ajudar você a andar pelo caminho certo, a bater nas portas certas. Deus sempre falará de uma maneira, e eu quero aqui pontuar algumas maneiras de você discernir que é Deus falando com você. Sempre que Deus falar com você, vai te desafiar. Esse é o primeiro ponto. Quer saber se é Deus que falou com você? Isso vai te desafiar. Porque muitas vezes nós queremos que Deus ele fale algo conosco que é fácil, sabe? Já temos a palavra de Deus que ela nos dá as instruções daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. Mas quando Deus falar ao seu espírito, certo? Até através da palavra ou através de outra pessoa ou lhe dar uma revelação especial, isso sempre vai lhe desafiar e vai tirar você de uma zona de conforto. Ela vai fazer você caminhar com coragem. É por isso que a Bíblia diz, lá em Josué capítulo 1, verso 8 e 9, ser forte e corajoso, porque para ouvir a Deus tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso para seguir a direção que Deus está dando. Deus está falando com você para trocar de cidade. Deus está falando com você que está na hora de abrir um negócio. Deus está falando com você que você deve fazer alguns ajustes na tua família. Seja o que for, vai te desafiar. Vai tirar você da zona de conforto, vai fazer você, pensar numa maneira de como executar aquilo que Deus está falando com você. Vai talvez custar, talvez recursos, vai custar seu tempo, vai fazer você se conectar a algumas pessoas para que você consiga fazer aquilo que Deus está falando ao seu coração. Quando Deus me deu o projeto do Norte Certo para reunir empresários cristãos e ajudá-los em várias questões da vida, eu pensei, como que eu vou fazer um evento para empresários se eu não tenho acesso a algumas pessoas? Mas o Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu uma palavra e o Senhor começou a me mostrar o que eu deveria fazer e foi colocando no meu coração com quem que eu deveria me conectar. O Senhor foi me revelando, foi me mostrando como que deveriam ser as coisas. E eu comecei, liguei para um, depois liguei para outro, depois liguei para outro e as coisas foram se ajeitando, mas me desafiou e muito. Ao longo de 45 dias, nós fomos muito desafiados para poder hoje estar realizando o Norte Certo. E tenho certeza que esse é um projeto de Deus, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas fazem tudo por dinheiro, né? Grande parte, não todos, mas muitas pessoas fazem tudo por dinheiro. E quando essas pessoas fazem tudo por dinheiro, elas acabam quebrando princípios. Quebrando muitos princípios. Eu tenho ouvido, gente
de grande potencial, de grande talento, uma capacidade incrível, mas perdendo sua família, perdendo sua saúde, sem comunhão nenhuma com Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, tira Deus da tua vida para ver como que as coisas vão ficar. Com certeza não vai ficar bem. É por isso que ensinar as pessoas a viver uma vida com Deus e ter princípios é uma construção sólida, forte. Nós precisamos de famílias fortes. Famílias fortes, com certeza, fazem uma sociedade forte, fazem uma empresa forte, fazem, enfim, a diferença. Amém? Por isso, eu quero que você escreva aqui nos comentários, sempre que você ouvir a voz de Deus, vai te desafiar. Olha para Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Sai da tua terra e da tua parentela. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Gente, olha, tem gente que nunca mudou de cidade, nunca mudou de estado, nunca mudou de país. Mas pensa num negócio complicado, é você mudar de cidade. Eu já mudei várias vezes de cidade. Eu já andei por alguns lugares. E depois que Deus começou a me dirigir, né, me tirando do interior do Rio Grande do Sul, depois me colocando numa cidade um pouco maior e depois me trazendo para São Paulo, eu pude aprender muita coisa, mas com certeza não foi fácil. A gente fica empolgado quando Deus fala com a gente, mas na hora de pagar a conta, na hora de, colocar em prática aquilo que Deus falou, aí a coisa começa a pegar. Você sabe que a gente demorou bastante para construir alguma coisa na vida. E quando Deus falou comigo que eu deveria vir para São Paulo, eu tive uma luta muito grande, dentro de mim, depois que eu vim. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu tive que alugar tudo de novo, eu tive que alugar um escritório até poder comprar um. Eu tive que alugar um lugar para mim morar até, eu poder ter o meu lugar. Sendo que eu já havia conseguido isso lá no Sul. Mas aqui eu tive que recomeçar. E aí você vai ser provado por Deus nesse momento, porque você está sendo desafiado, a mudar os seus planos, a abrir mão dos seus planos. Isso é uma coisa que Deus falou comigo. A verdadeira rendição que existe na vida, no coração de uma pessoa, é quando aquela pessoa está disposta a abrir mão do que tiver que abrir mão para seguir a direção de Deus e os planos de Deus. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente também está dizendo para Ele, lidera a minha vida, conduz a minha vida, faz do jeito que tu quiser. Olha só, quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você está dizendo para Ele, Senhor, eu quero viver o que tu tens para mim. Essa, eu posso dizer, é uma das coisas que as pessoas falam para Deus e elas não sabem da responsabilidade e do que isso é exigido. Isso é exigido, porque isso significa abrir mão da tua vontade para agarrar a vontade de Deus. As pessoas, elas romantizam isso, mas quando você verdadeiramente está ouvindo a Deus, isso vai te desafiar a fazer mudanças na tua vida que são significativas. E isso é uma marca da voz de Deus falando com você. A voz de Deus vai te desafiar. Amém? Escreve aqui nos comentários, a voz de Deus vai me desafiar. A voz de Deus vai te desafiar. A voz de Deus vai te desafiar. Quando Moisés morreu e Josué assumiu e o Senhor disse para ele ser forte e corajoso, Josué tinha uma promessa na frente dele e ele precisava conquistar essa promessa agora. E ele deveria conquistar essa promessa, vencendo guerras, enfrentando adversários, usando o exército de Israel, que na verdade eram pessoas simples.
Eram pessoas que não tinham um grande treinamento de guerra. Mas Deus, sabe, quando você é desafiado e você segue a direção de Deus, Deus te surpreende. Deus te surpreende de uma maneira especial. Por isso, a voz de Deus vai te desafiar. Eu vou continuar essa mensagem na oração amanhã de manhã, certo? Sobre a importância de ouvir a Deus e de ser dirigido por Deus. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu vou conquistar tudo que Deus tem para a minha vida. Amém? Você vai conquistar, inclusive a salvação de todos da tua casa, em nome de Jesus Cristo. E eu quero falar rapidamente, antes de declarar o Salmo 91, falar desse livro aqui, Café com Jesus. É o nosso devocional, esse livro aqui está sendo incrível. Milhares e milhares de pessoas estão adquirindo no Brasil, fora do Brasil. Aqui um versículo bíblico, as direções e os ensinos para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer junto comigo. E aqui você vai escrever uma oração a punho. Você vai pegar uma caneta e você vai escrever uma oração, vai fazer um pedido a Deus, vai pedir uma proteção de Deus, vai colocar alguém em oração. Todo dia, aqui também, todo dia você vai fazer isso. Esse livro aqui, ele vai ser um livro onde você vai voltar em algumas orações que você fez. Depois de alguns dias você vai ver, em nome de Jesus, Deus realizando aquele pedido de oração. Por isso, adquira nosso livro Café com Jesus. Vai te abençoar, vai abençoar a tua casa e toda a tua família, certo? É só você acessar o meu site www.viniciusiracete.com.br. Amém? E também, o segundo anúncio é que domingo agora nós vamos ter o Profetizando 2025, presencial e online. Começa às 9 horas no presencial e 9h30 online. O endereço da igreja que eu congrego é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E nesse domingo, se Deus me permitir, eu estarei ministrando uma palavra profética que vai te abençoar muito. Amém? E eu quero agora então declarar o Salmo 91. Quero pedir para você que está aqui, deixa eu só abrir aqui no Salmo 91, que você compartilhe com 7 pessoas. Amém? Compartilhe agora com 7 pessoas e eu quero fazer essa convocação. Nós vamos fazer 3 dias agora de oração nesses 3 pedidos. 3 coisas que você precisa resolver antes que o ano acabe. 3 coisas, seja na saúde, na família, com alguém, com algo que você precisa resolver. 3 pedidos. Você coloca aqui, escreve agora nos comentários os 3 pedidos. Amém? E os 3 dias esteja ao vivo comigo, às 6 da manhã e às 18 horas. 6 da manhã e 18 horas. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado fazendo esse propósito junto com a gente. Amém? Então compartilha aí, manda para os teus amigos. Não esquece também de deixar a tua curtida aqui nesse vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas. Ok? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já escreveu os 3 pedidos aqui? As 3 coisas que você tem que resolver antes que o ano acabe? Coloca aqui nos comentários. Amém?
e cele essa palavra compartilhando com outras pessoas no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, damos toda a honra e glória a Ti, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa. Senhor, apresentamos a Ti a nossa família, nosso casamento, nossos filhos, o nosso caminho, para que o Senhor nos conduza, Pai, com graça, com paz, com sabedoria, e que o Senhor possa nos livrar de todo inimigo em nosso caminho, de toda maldade, de toda inveja, de todo plano do maligno. Também oramos, Pai, para que nenhuma influência espiritual tenha poder sobre nossos filhos. Oramos o nome de Jesus também, para que o Senhor levante os caídos, os que estão desanimados, cansados, prostrados, que nesse momento essa pessoa receba uma carga de renovo de Deus, no nome de Jesus, que ela receba uma restituição de forças, de ânimo, e que o Senhor dê força, dê coragem para ela poder avançar. Eu oro em nome de Jesus também, para que toda enfermidade, dor, inflamação, artrite, artrose, reumatismo, problemas no estômago, na coluna, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, que essa pessoa seja tocada por Deus agora, que sua casa seja tocada por Deus, que sua família seja tocada por Deus agora e que toda enfermidade física ou emocional renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Senhor, por Tuas pisaduras fomos sarados. Também oro, Senhor, para que haja uma aceleração na vida dessa pessoa e apresento os 3 pedidos que ela tem a Ti, as 3 coisas, Pai, que ela precisa resolver até o final desse ano. Que o Senhor entre, Pai, com providência, que o Senhor entre com recurso de todo tipo na vida dessa pessoa e no nome de Jesus eu te peço, libera a Tua bênção, Pai. Libera o Teu mover na vida dessa pessoa para que essas 3 coisas sejam resolvidas até o fim deste ano, no nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, traga tudo o que essa pessoa precisa, a estrutura que ela precisa, as conexões que ela precisa e também o sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Também oro por aquele que está carregando uma tristeza, que está desanimado, que está, Senhor, de alguma maneira abatido por algo que aconteceu, que o Senhor traga consolo, que o Espírito Santo console o coração dessa pessoa. Tira ela, Pai, tira ela de toda a situação difícil que ela está. Eu oro por livramentos do Senhor. Também oro para que o Senhor fale com Teus filhos. Senhor, a Tua voz irá nos desafiar, por isso fala conosco, nos dê projetos novos, nos dê ideias novas, estratégias novas, nos conecta também, Senhor. Nos conecta, Senhor, a planos do destino que o Senhor tem reservado, do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Oramos também no nome de Jesus Cristo, Pai, para que o Senhor nos dê discernimento sobre as pessoas que estão ao nosso redor, para que nós venhamos saber quem é quem, Pai. Nos livra, Pai, nos livra do engano, da mentira. E no nome de Jesus Cristo nós declaramos por terra todo tipo de atrapalho na vida e no caminho dessa pessoa e declaramos por terra agora todo atrapalho nas finanças, atrapalho dentro de casa, atrapalho com pessoas, que todo atrapalho caia por terra, que cesse também toda contenda, toda briga, toda gritaria, todo desrespeito. E oramos para que o Senhor dê sabedoria a essa pessoa que está buscando uma direção do Senhor. Meu Deus, que ela siga o caminho da paz, que ela siga o caminho da paz, no nome de Jesus. Eu abençoo ela e abençoo sua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa oração, compartilha com teus amigos nos grupos, nas redes sociais e que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui, declarando a bênção de Deus sobre nossas vidas e que o Senhor faça uma grande obra na tua casa, que haja avivamento na tua casa no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação em todos da tua casa. Até mais, queridos. Fique na paz.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Também oro, Senhor, para que a paz de Deus habite ricamente na casa dessa pessoa. Declaramos em nome de Jesus saúde nesse lar e oramos para que haja salvação dentro dessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que o Senhor possa trazer um avivamento dentro dessa casa. Oro também, Senhor, por suprimentos sobrenaturais. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Senhor, libera recursos sobre a nossa vida. Coloca nas nossas mãos prosperidade. Abra portas, Senhor. Nos leva às pessoas certas e nos conduza com a Tua graça e com o Teu favor. Nos dê sabedoria, Senhor, para vivermos o nosso dia. Nos dê graça, Senhor, para podermos avançar, para podermos crescer e glorificar o nome de Jesus. E também oro, Pai, para que todo atrapalho caia por terra, todo tipo de obra contrária que vem para perturbar o caminho dessa pessoa, que vem para impedir o crescimento dela, caia por terra agora. No nome e na autoridade de Jesus Cristo, nós declaramos que todo espírito de confusão, de atrapalho, está por terra. Não pode continuar. No nome de Jesus Cristo. E dizemos: escuta aqui, mal. Pega tudo que tu tem mandado contra a vida dessa pessoa e saia em nome de Jesus Cristo. Senhor, cobre-os com teu poder, guarda esta casa, guarda esta vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, e toda pessoa que está pedindo a solução para um problema, para uma dificuldade, Senhor, dá uma sabedoria sobrenatural para essa pessoa. Como diz em Tiago, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Senhor, dá uma sabedoria especial, dá uma direção para essa pessoa e que ela ouça a Tua voz, abra os seus ouvidos, Pai, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero nesse momento glorificar a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Temos visto Sua graça, temos visto a Sua glória e podemos testemunhar da Sua bondade. Amém? E eu quero começar essa oração com 2 testemunhos para a glória de Deus. O primeiro testemunho é o testemunho da Damares. Ela escreveu assim: ouvindo as orações do Senhor, eu consegui sair de um relacionamento extremamente tóxico. Com a força das orações das 6 da manhã e das 6 da tarde, eu consegui me libertar. Casei e meu esposo não podia ser pai, mas para a glória de Deus hoje estou grávida de 3 meses. Agradeço pela força que o Senhor traz para nós mulheres que tantas vezes sofremos. Agradeço a Deus, louvado seja o Rei dos Reis. Amém e amém. Glória a Deus. Olha que interessante o testemunho da Damares. Ela não conseguia sair de um relacionamento tóxico. Às vezes a pessoa está numa situação, ela não consegue sair de forma natural. Ela não consegue, por mais que as pessoas digam para ela: não, você tem que se posicionar, você tem que pensar em você. Ela não tem força dentro dela. Quando ela é tocada por Deus, ela recebe força para sair de uma situação difícil. E a minha oração é para que toda pessoa que está passando por uma situação difícil, parecida com a da Damares, o Senhor venha intervir. E você vê aqui, houve um processo. Primeiro ela se libertou de um relacionamento tóxico, depois ela conheceu o marido que ela está, casou com esse homem e ele não podia ter filhos. Graças a Deus o Senhor operou o milagre e agora já tem um bebezinho a caminho. Ou seja, um processo de transformação, um processo da riqueza de Deus derramada sobre a vida de uma pessoa que ora. É por isso que você não deve desistir de orar. Toda pessoa que quer ver milagres tem que começar uma vida de oração. Guarda isso, toda pessoa que quer ter uma vida de milagres vai ter que começar a ter uma vida de oração. A vida de oração vai fazer você ter uma vida de milagres.
Amém? E o segundo testemunho é da Edna. Ela escreveu assim: graça e paz. Tem uns 15 dias que o Senhor liberou uma palavra profética de cura para uma pessoa que estava sofrendo com dores na gengiva, na parte superior. Eu tomei posse, pois estava passando por esse processo há mais ou menos 3 meses, com dores intensas na gengiva, no rosto, que subiam para a cabeça. Desde então tomei posse da palavra e não estou sentindo mais nada, para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigado pela sua vida e pela vida da sua família. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Amém? Eu glorifico a Deus, porque Ele é um Deus de milagres que tem feito o extraordinário. Eu quero dizer para você que está aí, que não importa a tua situação, Deus pode entrar nessa situação e mudar a tua história. Ele transforma vidas. Acredite, talvez você entrou aqui com um problema grave, com uma situação que você não vê saída. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque uma vida de oração e você verá o extraordinário na sua vida. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes e não é inscrito ainda no meu canal do YouTube, inscreva-se agora. Amém? É só você ir lá no YouTube e colocar Vinícius Iracete. Eu estou orando diariamente com milhares e milhares de pessoas às 6 da manhã, às 18 horas. Mude a sua vida através de uma vida de oração. Amém? Quem está no seu ouvido? Quem é que chega aqui? Quem tem acesso aqui? Será que você é o tipo de pessoa que ouve todo mundo? Que dá acesso a todo mundo? Que todo mundo chega e fala uma coisa e você acredita? A Bíblia nos diz em Provérbios 11:14: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Todos nós temos pessoas que nos influenciam. Pessoas que estão nos nossos ouvidos. A questão é, essas pessoas têm sabedoria de Deus para nos aconselhar? Porque a Bíblia diz que na falta de sabedoria a gente cai. Mas no conselho de sabedoria nós prosperamos e somos abençoados. O grande problema é ouvirmos pessoas que querem, de alguma forma, até tentar nos ajudar, mas sem a sabedoria de Deus, ela acaba mais nos atrapalhando que nos ajudando. Há pessoas que nunca construíram nada na vida e querem aconselhar você. Você não deve aceitar o conselho de todos. Você tem que orar e pedir a Deus: Senhor, me dá discernimento para aquilo que eu ouço. Tem gente que ela se inclina para tudo que dizem. Então alguém diz uma coisa aqui, ela se inclina, outro diz uma coisa ali, ela se inclina para aquele conselho. Ei, você precisa de discernimento. Você precisa de conselhos, mas você precisa de conselhos certos na sua vida. Eu já vi gente dentro da igreja dando conselhos errados para uma pessoa, para uma casa, para uma família. Tem gente que já perdeu muito dinheiro por ter dado ouvidos a conselheiros que não estavam em cima da sabedoria, que não tinham a sabedoria de Deus no coração. Ou seja, as perdas acontecem porque você está numa direção errada. E muitas vezes foi motivado por um conselho errado. Você precisa olhar para o histórico daqueles que estão vindo falar nos teus ouvidos. Ou seja, onde essa pessoa está na vida? Porque a pessoa vem para dar um conselho para você de prosperidade, mas ela está quebrada financeiramente. Ela vem dar um conselho para você de família, de casamento, mas ela já está no 6º rompimento na vida dela. Como que essa pessoa pode te ajudar? Será que essa pessoa já tomou boas decisões? Essas pessoas honram a Deus? Será que a intenção dessa pessoa, dentro do coração, é realmente te ajudar?
Ou ela está sendo motivada, às vezes, por um desejo egoísta? Nós temos que começar a pensar nisso, porque, infelizmente, há pessoas que são enviadas pelo diabo. O diabo envia pessoas também. Ele enviou Dalila para desencaminhar Sansão. Ele enviou Judas para trair Jesus. Ou seja, o inferno está sempre tentando atrapalhar o destino daqueles que amam e buscam a Deus. É por isso que nós precisamos, todo conselho que recebermos, temos que consultar a palavra de Deus, temos que consultar o Espírito Santo, temos que orar. Toda decisão na nossa vida tem que estar envolvida em oração, tem que estar embrulhada em oração. Porque uma decisão errada pode levar anos para consertar e às vezes nem conserta. Só Deus, só um milagre de Deus para consertar. Então, para quem eu dou ouvidos, é importante e também crucial para que eu viva o extraordinário de Deus na minha vida. Se você tem vozes erradas falando com você, você vai ter decisões erradas. Olha que forte isso. Então você permite com que uma pessoa que só fala besteira, é o espírito da crítica na vida dessa pessoa, é o espírito da mentira, sabe? Essa pessoa tem uma vida dupla e ela vem e fala no seu ouvido e você acredita nela. E ela acaba de tirar você do propósito de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente que mente. Tem muita gente que inventa. É por isso que a Bíblia diz, passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus é confiável. A palavra de Deus é confiável. Quando você, não souber o que fazer, vá para a palavra. Porque a palavra sempre tem o norte certo para a tua vida. Escreve isso aqui nos comentários. A palavra sempre tem o norte certo para a minha vida. Se você fica perto de amigos que se comprometem com as suas falas, que tudo o que sabem fazer é fofocar, é falar mal dos outros, parentes que vêm para te agitar, eles não estão te movendo em direção ao teu destino. Eles estão, na verdade, sendo um atrapalho, um espírito de confusão na sua vida. Tem gente que já chegou para mim e disse assim, eu não sei o que fazer. Tem gente que diz assim para mim, eu não sei o que fazer, porque um me diz para fazer uma coisa, o outro me diz para fazer outra. Ei, todos os conselhos que você ouvir, o filtro é a palavra de Deus. E depois de você ouvir a palavra, vá orar. Senhor, me guia na minha decisão. O sucesso, a prosperidade, o avanço e até mesmo as muitas bênçãos que Deus tem para a nossa vida, vêm de conselhos que recebemos de Deus, da palavra de Deus e de pessoas de Deus, porque tem pessoas de Deus que são enviadas para o nosso caminho para nos abençoar. Então, pessoas que estão te dando conselhos de relacionamento, que já passaram por N rompimentos, o que essas pessoas vão te ajudar? Pessoas que têm sugestões de como você deve gastar o seu dinheiro. Compre isso, invista aqui, aqui está um ótimo negócio. Mas eles não podem nem pagar suas próprias contas, porque hoje o que mais tem é gente que fala de resultado que nunca teve. Gente que, nunca teve resultado sólido, resultado verdadeiro, e só porque tem uma certa influência, tem voz, foi dado voz para essa pessoa, ela pensa que pode dar grandes conselhos. Mas às vezes você olha para a vida dessa pessoa, ela nunca conquistou nada na vida. Eu vou dizer uma coisa para você, tenha cuidado com quem você está ouvindo. Nem tudo que se ouve é verdade. Nem tudo que se ouve é verdade. Confira. Veja bem se isso é verdade. A Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos. Pelos frutos. Certo? Não é por aquilo que se diz, é pelos frutos. Então eu posso estar aqui diante de vocês, estou, ministrando todos os dias, mas você precisa conhecer os meus frutos. Não é só o que eu falo para você, porque gente para ensinar bem tem aos montes. Tem gente que prega muito melhor que eu, fala muito melhor, sabe se comunicar. Mas você olha para a vida da pessoa
e você vai encontrar ali, sabe, frutos podres, uma vida dupla. Uma pessoa que fala mal de todo mundo, mas a vida dela é uma vida, sabe, totalmente desorganizada, desordenada. Então, entenda, essa pessoa que está lhe dando conselho, seja quem for aí no seu trabalho, na sua igreja, essa pessoa tem integridade? Essa pessoa tem credibilidade? Essa é uma pessoa de excelência? Ela está prosperando no caminho dela? Ela é uma pessoa de família que pode lhe ajudar? O Salmo 119, verso 169 diz: chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Sabe o que o salmista estava dizendo aqui? Senhor, me dá discernimento sobre aquilo que entra nos meus ouvidos. Senhor, me dá discernimento sobre o que está entrando aqui nos meus ouvidos. É isso que nós precisamos, sabe? Orar a Deus. Senhor, me dá discernimento sobre aquilo que está entrando nos meus ouvidos. Tem coisa que você tem que discernir na hora. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Eu já ouvi pessoas que perderam tudo por maus conselhos. Eu já vi gente largar casamento por maus conselhos. E um detalhe, nós estamos falando de pessoas dando maus conselhos, mas às vezes é o próprio diabo que vem, sabe, e sugestiona algo para a pessoa e a pessoa acredita. Tudo que você ouvir, veja se é de Deus. Veja se é de Deus, veja se é a vontade de Deus para que você não erre, para que você não tome um caminho errado, mas para que você siga a direção de Deus para a sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu sei que essa palavra é uma palavra profética para você. Amém? É uma palavra profética, é uma palavra de direção. Deus está falando aqui com você. Deus está lhe direcionando. Deus está lhe direcionando. Deus está lhe guiando. E você vai ser muito abençoado. Amém? Eu quero, antes de declarar o Salmo 91, eu tenho 2 recados importantes. O primeiro é da Academia Kingdom Global. O que é a academia? É uma plataforma para treinar você no seu propósito, para você aprender a ouvir a voz de Deus, e ali tem conteúdos exclusivos, onde eu ensino para você a ouvir a Deus sobre teu propósito, sobre dons, sobre os 5 ministérios, sobre questões emocionais, ou seja, tem N coisas. Você pode se inscrever na nossa academia através do nosso site www.vinicius7.com.br. E o meu segundo recado para você é que domingo agora, nós às 9 da manhã vamos ter o nosso culto em Alphaville. Você é nosso convidado. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. E para você que quer se aprofundar no conhecimento de Deus, você que quer participar de um evento profético, um evento único, você pode ir até o meu site e ali pegar o endereço da onde é a sede do meu ministério em São Paulo, na Barra Funda. Nesse domingo às 18 horas, para você que quer mergulhar no profético, certo? Então, não é uma igreja, é um evento profético, é um evento para aqueles que querem mergulhar, certo? Para aqueles que amam os dons espirituais, amam ouvir a voz de Deus. Você vai pegar o endereço e você vai ir até a minha sede, nesse domingo às 18 horas. Só que tem um detalhe, as vagas é por ordem de chegada. Nós vamos ter apenas uma parte das cadeiras reservadas para quem é nosso aluno da academia. Então quem é aluno pode reservar antes o seu lugar, que a gente não vai deixar outra pessoa sentar no teu lugar. Agora, os demais lugares é por ordem de chegada. Então, lotou o lugar, independente de você ter estado a 2 horas, está a 2 horas de São Paulo, não tem mais lugar, não tem mais vaga, vai ter que retornar. Aí você diz, mas por que não faz uma inscrição online? Nós fizemos isso, mas as pessoas não valorizaram. E daí acabam deixando, sabe? Muitas vezes, pessoas que querem ir, que estão na lista de espera, às vezes perdem de ir. Então a pessoa não vai e não deixa o outro ir também. E não, as coisas não são assim. Então os portões vão abrir às 4h30 da tarde, às 16h30, certo? Os portões vão abrir às 16h30, lotou, ninguém mais entra.
certo? Então vai ter que ser assim. E se você é aluno da academia, você entra em contato com o nosso pessoal e você pode reservar o seu lugar. E os demais lugares é aberto ao público que está faminto por Deus, que quer mais de Deus, certo? Então a gente tem que fazer isso por uma questão de ordem, certo? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira através do meu site. Esse livro aqui, Café com Jesus, é um devocional profético incrível que vai te abençoar. E esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco de muitas maneiras, inclusive através dos sonhos. E você pode adquirir os nossos livros, certo? Então, eu quero agora declarar o Salmo 91 e pedir a você que está aí junto conosco que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha com os teus amigos, com os teus parentes, com as pessoas próximas. Manda aí para o máximo de pessoas em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero agora orar por você, apresentar você diante de Deus. Coloca aqui nos comentários. Escreve assim: nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Que significa a palavra Shalom. A palavra Shalom representa isso, representa paz, prosperidade e representa que não há faltas, não tem nada quebrado e que existe plenitude na tua vida. Amém? Então escreve isso. Nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Amém? Eu quero que também você ore por nós. Nós temos 2 grandes desafios. Estamos em rede nacional, na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, certo? E Deus tem nos abençoado, que temos conseguido vencer e avançar. Precisamos das orações de vocês. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo eu apresento a vida dessa pessoa e a sua família diante de Ti. Que essa família seja uma família unida, uma família de amor, uma família que a paz de Deus esteja no meio deles. Derrama da Tua graça sobre eles e livra-os de todo mal, livra-os de todo laço, Satanás. Senhor, eu abençoo esta casa. Oro também por toda pessoa, Pai, que tem trabalhado muito, para que o Senhor renove suas forças, o Senhor renove seu ânimo, o Senhor libere uma unção fresca sobre a cabeça dela e que ela receba um novo ânimo do Senhor. Oro também por todo aquele que está enfermo fisicamente ou emocionalmente e declaramos no nome de Jesus Cristo a cura total e completa dessa pessoa, que todo câncer, toda alergia, artrite, artrose, reumatismo, todo tipo de problema no coração, nos rins, no fígado, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com teu poder. Também toda pessoa que está com depressão, angustiada, aflita, que ela seja livre em nome de Jesus. E toda pessoa, meu Deus, que precisa de clareza, toda pessoa que precisa romper, que precisa avançar, Senhor, toque com teu poder agora, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor visite essa pessoa de uma forma sobrenatural.
toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que haja uma liberação sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Senhor, que toda dor que ela tem nos braços, toda dor que ela tem nas pernas, cesse completamente em nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, por essa pessoa que não vê saída, Senhor, dá uma solução sobrenatural para ela. Oro, Senhor, também para que dentro da casa dela haja uma intervenção. Eu oro em nome de Jesus para que toda briga renda-se a Jesus Cristo, toda confusão renda-se a Jesus Cristo, todo atrapalho renda-se a Jesus Cristo e que a mão do Senhor seja sobre a vida dessa pessoa, que as coisas fluam, que as coisas funcionem, que as coisas avancem em nome de Jesus Cristo. Oramos também para que o Senhor abra as tuas portas na nossa vida, Senhor, e que o Senhor traga as pessoas certas por nosso caminho. Senhor, desfaça todo o laço de Satanás agora e que todo tipo de armadilha do inimigo, todo tipo de atrapalho seja agora quebrado em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos a tua visitação na nossa vida. Senhor, libera do teu poder sobre nós. Oramos também, Senhor, por um suprimento sobrenatural, recursos financeiros, contratos sendo fechados e o melhor de Deus entrando na nossa vida. Senhor, abra as oportunidades de ouro para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus Cristo. Abre portas, Pai. Abre portas. E eu apresento diante de Ti agora o pedido de oração de cada pessoa. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que todo atrito na vida dessa pessoa, toda a confusão que cerca a vida dela, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita esse lar. Também oramos para que a fome por Ti, pela Tua presença, por mais de Ti, Senhor, encha a vida dessa pessoa e que ela se renda à Tua presença, que ela se renda a mais de Ti. Senhor, toque-a com Teu poder, toque-a com a Tua graça, toque-a com teu favor, que a presença do Espírito Santo encha esse lugar e que todo jugo do inferno, todo peso espiritual na vida dessa pessoa, na casa dela, seja dissipado agora em nome de Jesus. Cancelamos toda palavra maldita direcionada contra ela, toda inveja lançada contra ela e declaramos: não prosperará. E que esta vida, Pai, possa viver os planos e os projetos do Senhor. Também oramos por todo aquele que tem sonhos, que tem projetos, que está trabalhando em algo. Senhor, abençoe essa pessoa, para que em todas as coisas, tudo aquilo que ela está colocando diante de Ti, Senhor, tenha o Teu toque, tenha o Teu favor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu espero que você tenha sido abençoado. Não esqueça de compartilhar agora. Amém? Você não pode só receber. Você tem que aprender a compartilhar, porque isso é uma lei espiritual. Quem planta, colhe. Plante agora essa oração na vida de alguém e amanhã, às 6 horas da manhã, estaremos juntos aqui em oração com a graça de Deus. Um forte abraço, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.